Vamos lá, pessoal! Esse aqui é mais um vídeo sobre as certificações do Azure e vamos falar hoje do SC900, né, que é a certificação básica de segurança, né, o Security Compliance and Identity Fundamentals. Né? Quando você quer começar a se especializar em segurança em nuvem e, claro, na nuvem Azure, essa é a primeira certificação que você tem que correr atrás. Como todas as certificações fundamentais, né, os Fundamentals, tá? Ela é uma certificação simples, direta, tá? Sem questões complexas, mas que vai cobrar, né, do aluno, né, da pessoa lá, do candidato, o conhecimento básico, né, das funções, dos serviços de segurança que o Azure pode oferecer, né, para os seus usuários, para os seus clientes. Tá? Então, ele tem 4 grandes grupos de, né, habilidades, que é a parte de identidade, o uso, né, do Azure AD e o Entra para as funções de segurança, todas as soluções de segurança da Microsoft e todas as soluções de conformidade, né? Como é que você mantém os seus dados, manter as suas informações de forma segura e de uma maneira que seja de acordo com as normas internacionais, as normas nacionais e as normas da sua empresa, que é a parte de conformidade. O que o Azure pode ajudar você? As perguntas não são complexas, as perguntas não são, como eu digo assim, pegadinhas, são voltadas para você entender essas áreas, né, de que o Azure pode fazer pela sua empresa, né, pelos seus clientes, para manter as informações, os dados dos seus usuários, né, de forma segura na nuvem. É um curso também, né, que é voltado para qualquer pessoa, mesmo fora da área de TI, que tenha interesse em entender a segurança, né? Como é feita a segurança em nuvem, quais são as opções que ele tem, ou se a empresa dele precisar escolher ou proteger quando usa a nuvem Azure. Tá? Não é para só profissionais de TI. Tá? É isso que eu queria deixar claro aqui, que é um exame que serve para qualquer profissional que vá ter contato com a nuvem, para entender o que ele pode esperar, né, de segurança e projetar, se ele for o caso dele, ou usar, mesmo que ele não seja uma pessoa especialmente de TI, mas um usuário também, tá bom? Como todos os exames, diríamos melhor, né, 900, né, o SC900 não foge de ser pequeno, né, em questões de complexidade e quantidade de questões, que são em torno de 45 questões, né, e como sempre, as questões são simples, são múltipla escolha, mas aí algumas alternativas de múltipla escolha, como a Raster Ordem e tal, mas são bem diretas, né? Não são nada assim de pedir código, nem nada disso. E elas são tão diretas que você praticamente tem 1 minuto para fazer cada questão. São 45 minutos de prova, efetivamente. Apesar de falarem que você vai ter 1 hora, 1 hora e 15, na verdade, para fazer o exame em si, são 45 minutos. Quando você vai fazer o agendamento, ele te dá um tempo maior, que na verdade esses 1 hora e pouquinho são assim, dividido em 2 partes. Um é para você ler as condições da prova, as regras, o que você faz, como é o exame, né, questões que você tem direito, o que pode, o que não pode fazer. Depois que você lê essa parte, que é aquela parte que a gente normalmente pula, porque está querendo fazer a prova, né? Quando você dizer o pular, não, compreendi, eu entendi, né? Leu aquelas códigos lá, eu acho até que se você nunca fez, é bom dar uma lidinha rápida e dá ok. Aí, se sobrou algum tempo nessa leitura, do tempo que é reservado para a leitura, que normalmente é meia hora, 20 minutos e tal, ele simplesmente termina esse tempo, né, que é reservado para a leitura, está dentro no tempo geral, e começa os 45 minutos de prova que você tem direito. Aí não pode parar, aí você tem que sair lendo com calma. Dá para fazer? Dá, se você estudou. Não é como eu falei, é bom, tem que estudar, tem que dar uma olhadinha nos conceitos, principalmente, que aí você chega na prova muito tranquila, não é uma prova difícil, né? É uma prova tranquila, né? Para você passar, precisa fazer 700 pontos, que é 2/3 da prova. Se você estudou, em meia hora você faz a prova, tranquilo, até menos, e ainda dá para revisar alguma coisinha, tá bom? Tem as questões que não podem ser revistas, ele explica isso na regra bonitinho. Tem questões do tipo sim, não, por exemplo, em que você tem 3 questões seguidas que falando sobre o mesmo problema, talvez, e você diz assim, se concorda, se não concorda. Mas essas provas do SC900 normalmente não tem, essas questões são muito raras. Normalmente questões de múltipla escolha mesmo, né? Ou você seleciona algum campo, assim, né? Não tem nada prático, não tem nada disso. É uma prova simples, simples, simples.
tá? Bem direta, né? Tipo múltipla escolha mesmo. Você pode fazer a prova do exame em português ou em inglês. Agora a Microsoft realmente universalizou essas provas, tem várias línguas, português é claro uma delas. Aí qual é a vantagem de fazer em português ou inglês? Tem alguma diferença? Tal. Bem, fazer em inglês é a língua padrão do exame. As questões são criadas em inglês. Todos os outros são traduções, inclusive para português. Às vezes a tradução não é a melhor coisa do mundo. Eu não estou nem falando da tradução do sentido, mas às vezes o nome da função que você está estudando, ou quando você usa no Azure, fica um nome diferente, alguma coisa assim. Eu aconselho fazer em português por quê? Porque quando você faz em português, o provedor, a person, ela te dá a oportunidade na questão de você ver a questão original, a questão em inglês. Então, mesmo para quem gosta, faz inglês direitinho, entende bem inglês, às vezes é interessante fazer em português. Tá? Você consegue ver a questão original, tá? Dependendo se às vezes você estudou ou usa, né, o Azure na língua padrão, né, que é o inglês, e às vezes você entende mais aquilo, que função é essa quando está falando inglês. Mas, às vezes, a pergunta, né, o que ele está perguntando fica meio nebuloso. Então, você passa como português, você consegue entender bem a pergunta e os nomes das funções. E em inglês, você talvez, né, para tirar alguma dúvida ou outra das coisas. Então, quando você faz em inglês, você não tem essa opção de ver a questão em outra língua. Tá? Só quando você faz numa língua diferente, como o português. Então, por isso que eu falo assim, aluno, para quem não está muito bem de inglês, profissional de TI tem que estar bem de inglês, mas aí é uma outra questão. Né? Tudo bem, faz em português, né, que você vai ter acesso à questão original, ao mesmo tempo que vai estar em português, se você, para tranquilizar o aluno, tranquilizar o candidato, né? O aluno, meu aluno, né? O meu candidato. Então, tanto faz você fazer, né? E eu aconselho a fazer em português. Como eu me inscrevo, como eu agendo esse exame? Né? Existem vários provedores que fornecem links de agendamento. Eu prefiro, né, e indico que você faça isso no link da Microsoft, nesse link aqui. Como é que eu acho esse link? Bota lá, exame SC900. Se não é o primeiro, é o segundo link, tá? Que está ali. E ali vai estar em português, bonitinho. Aí você vai ter um botão lá, agendar o exame, e você entra para o agendamento. Tá? Esse exame custa $60, mas a maioria das pessoas conseguem fazer esse exame de graça. Como assim? A Microsoft todo mês, ou de 2 em 2 meses, ela tem uns simpósios, umas aulas, ela tem uns eventos, melhor dizendo assim, que você consegue, participando desse evento, ganhar um voucher para fazer a prova de graça. Então fique de olho, né? Siga a Microsoft, siga o pessoal, nos sigam, né? Os alunos, os professores, né? Que a gente toda hora bota lá nas nossas redes sociais e tal, quando acontece um evento desse. É só você se inscrever, participar do evento. Não precisa fazer prova, até tem uns exemplos que tem prova e tal, mas não precisa ser assim, ou aprovado, nada disso. Faz parte, que é bom até, porque você vai rever algumas coisas dos exames e vai ganhar um código para fazer de graça. Se não puder, né, $60. É um exame até baratinho. Você pode fazer essa prova, esse exame, num centro de provas, tem N aí nas capitais principalmente, né, numa empresa que você agenda, vai lá na hora da prova, né, se identifica lá, senta lá no computador deles e faz o exame. Ou pode fazer em casa, tá? Em casa ou num ambiente seu. A grande diferença dos dois é, quando você faz num centro de provas, você não é responsável por nada. É você sentar no computador, que tem que estar funcionando, que tem que estar com internet, e a responsabilidade sua é zero sobre isso. Qualquer problema aí é o centro de prova que tem que arcar. Mas quando você está em casa é o contrário, você é o responsável por toda a infraestrutura. Além do mais, a parte de segurança, quando você está fazendo um centro de provas, eles têm uma segurança, tem câmera, tem, né, uma pessoa que vai te identificar, vai pegar os seus documentos, assim por diante, e vai tomar conta de você. Lá em casa, na sua casinha, não. Você vai ter que deixar a câmera aberta, microfone aberto, e vai ter alguém, né, vigiando você. Tá? Aí outra coisa importante quando você faz em casa primeiro, você tem que estar num ambiente estéreo, que eles chamam de estéreo, onde só tem o seu computador, numa mesa que está vazia, não pode ter papel, lápis, caneta, nada disso. E a sala tem que ser fechada, o lugar que você tem que estar fechado, ninguém pode entrar ali, nem conversar com você de forma alguma. Quer dizer, o microfone não pode captar conversa de ninguém, não pode passar ninguém na frente da câmera, e nem você pode se ausentar da câmera, sair da frente da câmera. Então, cuidado com isso, porque você não vai conseguir, né, passar se você não passar por essas coisas. Tá? Então, fazer em casa dá um pouquinho mais de trabalho,
mas também ajuda você a ficar mais relaxado dentro de casa e tal, uma coisa. Então é só pesar, né? Mas muita gente, por exemplo, por que existe o exame em casa? Porque não existe centro de exames, empresas que tem, né, que fazem em todas as cidades. Então era complicado, antes disso, poder ser feito em casa. Você, por exemplo, morar numa cidade mais no interior, ou até perto de uma capital, mas a 1 hora, 2, 3 horas, e você tem que se deslocar, né, de onde você está para fazer o exame. Agora não, você tem internet, você tem a possibilidade de fazer em casa, tá bom? Nesse linkzinho aqui embaixo, né, do Certification Exam Policy, tem todas essas dicas, todas as regras que vocês podem precisar para fazer o exame, tá bom? Fiz o SC900, passei, que você vai passar, não tenho dúvida disso. Tá? O que você vai ter que fazer, né, depois? Depois eu quero continuar com segurança. Então, os outros exames de segurança são esses aqui, ó. É o AZ500, o SC300, o MS500, o SC400, o SC200 e o SC100. Por incrível que pareça, o 100, ele não é o próximo, né? Se você botar a numeração. O ideal para quem está começando é o 200. Tá? Depois, se é 200, você pode fazer o 100, o 400, aí você vê qual é a sua área de atuação. Tá? Se você quer ficar realmente esperto de segurança, faz todos. Então, mas a ordem, né, natural é, depois do SC900, você faz um SC200. Aí pode optar por já fazer o SC100 ou fazer o SC400, o MS500. Aí você vai ver qual a área de atuação melhor se encaixa na sua carreira. Tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida? Manda um WhatsApp pro Tinaldo. Me encontra aí nas redes sociais. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais um exame bacana, hein? SC900. Vambora?